Com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. O Bastidores do Poder faz hoje a segunda entrevista da sabatina com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. O tempo dessa entrevista será de 30 minutos para cada candidato. Hoje, quem participa é Altino Júnior, candidato ao governo de São Paulo pelo PSTU. Altino, ele foi operário químico e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco. Ele veio para São Paulo em 1995 e desde então trabalha no metrô há 25 anos. Aqui foi presidente do Sindicato dos Metroviários por várias gestões e ele é formado em matemática pela USP. Bom dia, candidato, bem-vindo ao Bastidores do Poder. O seu microfone está mutado, candidato. Isso. Bom dia. Eu acho que eu consegui. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade para a gente poder conversar um pouco e explicar nossas opiniões. É um prazer ter aqui o senhor conosco e a pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos é o que o credencia a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. É exatamente a experiência que nós temos em defesa dos trabalhadores, em defesa das categorias, dos de baixo, como a gente fala. Eu sou metroviário, operador de trem há 27 anos, na verdade, já. Sempre trabalhei como operador de máquinas de indústrias químicas, depois operador de trem. E a defesa da classe trabalhadora, a gente sabe, a gente convive com os sindicatos, os movimentos sociais e as demandas da classe trabalhadora. Então, o que nos credencia é exatamente a gente fazer a defesa dos de baixo, dos trabalhadores, dos sem teto, dos sem terra, com quem a gente convive, com quem são nossos irmãos, exatamente enfrentando uma sociedade feita basicamente para os ricos. No meio da pandemia, a gente viu que os bilionários aumentaram a sua riqueza, inclusive mais do que no período anterior da pandemia, enquanto a maioria da população passando uma situação muito mais complicada, muito mais difícil, aumentando o número de pessoas passando necessidade, passando fome, aumento do número de desemprego. Então, é isso que nos credencia fazer a defesa daqueles, dos trabalhadores, daqueles mais necessitados da sociedade. Bom, Edmilson. Oi? Pode falar. Estou ouvindo, sim, está aqui. Numa entrevista que o senhor deu recentemente, o senhor defendeu o incentivo do Estado contra a desindustrialização, ou seja, para o Estado não permitir que fábricas fechem, claro, causam prejuízos à sociedade, aos trabalhadores e tudo mais, mas essas fábricas normalmente fecham quando elas começam a ter prejuízo. O senhor acha que o Estado tem que ser o condão para que essas fábricas não fechem, dando dinheiro dos impostos para que elas continuem trabalhando, para que continuem funcionando? Não, eu acho que esse modelo de isentar as empresas através de impostos, concessões fiscais, ou mesmo uma guerra fiscal entre os estados e os municípios, cada um querendo dar, quem dá mais terreno, quem dá mais anos de isenções, quem dá contribuição para as empresas privadas, vai na contramão da lógica que eu me apresentei no início, que é exatamente enfrentar a riqueza desses bilionários. Então, qual é a nossa proposta para poder fomentar a economia e desenvolver o Estado de São Paulo? É exatamente, por exemplo, eu sou metroviário e conversando com os técnicos e engenheiros do metrô de São Paulo, todos eles afirmam que é muito possível a gente construir, por exemplo, uma empresa de trens e ferrovias aqui no Estado de São Paulo, uma empresa estatal, e que a gente pudesse fomentar a economia a partir daí. Geraria novamente o ingresso de engenheiros, técnicos, fomentaria a economia e a gente não ficaria à mercê das multinacionais como a gente faz hoje. O senhor entende, candidato, o senhor entende que o Estado teria condições de implantar um sistema, por exemplo, de trens no Brasil todo só com dinheiro público, sem parcerias públicos-privadas? Sim, eu vou dar um exemplo. A Embraer, que aqui está na região de São José dos Campos, que é perto aí de Campinas, foi com um fomento do Estado, que aí surgiu com o ITA, e depois todo um trabalho que surgiu a Embraer, onde nós fabricamos avião, que seria talvez a indústria, junto com a Petrobras brasileira, que já está boa parte vendida para o capital estrangeiro também,
que gerou uma parte da economia de poder agregado da indústria de ponta. Então, nós precisamos também investir, porque, infelizmente, os investidores, os empresários nacionais, locais, eles aceitam serem, no máximo, um acionista minoritário das multinacionais. Se a gente quiser desenvolver o país, o Estado e São Paulo, que é, do ponto de vista, se fosse considerado um país, de acordo com o valor econômico de 2020, a gente seria a 21ª nação do ponto de vista do PIB. Então, a gente teria condições. E isso fomentaria todo um círculo, um conjunto de empresas que abarcaria exatamente um processo industrial de desenvolvimento que ajudaria o Estado de São Paulo, ajudaria a Grande São Paulo, ajudaria o interior de São Paulo e também, imagino eu, inclusive, poderia exportar para o resto do país, inclusive para a América Latina. Agora, candidato, nós temos as receitas, né, dos cofres públicos, 90% delas são utilizadas para custeio da própria máquina, né? E nós temos poucos de investimento, sobra muito pouco. Você pega uma cidade, você tem um orçamento aqui, no caso de Campinas, de quase 7 bilhões, o orçamento para investimento é de 300 milhões, ou seja, é nada, porque 90 e tantos % desse orçamento está tudo direcionado para o custeio. Como fazer com que esse Estado consiga ter essa verba para investimento? Porque quando nós falamos de grandes obras, nós estamos falando de bilhões, de milhões. Onde que o Estado conseguiria isso? Colocando mais impostos sobre os brasileiros? Então, uma primeira coisa é exatamente a gente debater a riqueza do Estado de São Paulo e os impostos. Então, por exemplo, boa parte da riqueza do Estado de São Paulo é sangrada para pagamento da dívida pública e também para pagar serviços terceirizados que o Estado contrata. Então, essa ideia de que o Estado vai ficar servindo para dar recursos para um punhado de empresários, na nossa opinião, é um equívoco. Então, nós teríamos que debater, sim, a discussão sobre o tema da dívida pública, para que não sangrasse o dinheiro, porque quem detém a dívida pública, boa parte são banqueiros e investidores internacionais, e também que também o Estado não ficasse tirando os recursos do próprio Estado para empresas terceirizadas, como, por exemplo, as AUS dentro da saúde, dentro da educação e vários outros serviços do Estado. Agora, o que nós também devemos fazer, que é um projeto nacional, não é um projeto só local, que os grandes bilionários no país, que estão aumentando a sua riqueza de uma forma violenta, é que eles pagassem as contas, e isso era necessário. Então, por exemplo, eu sou contra, dando um exemplo, em relação à Petrobras. A Petrobras, a gente diminuiu os impostos da Petrobras, e em tese é para diminuir o preço do combustível e tudo mais. Só que acontece, a Petrobras hoje, você poderia vender o gás de cozinha a R$30 de acordo com os engenheiros da Petrobras, com lucro para a Petrobras. Portanto, R$70, isso um número arredondado, é só lucratividade para os investidores que estão por trás deles. Então, o que acontece? Quando diz, vamos diminuir os impostos da Petrobras, significa que você vai aumentar o lucro desses investidores. Então, qual é a vantagem para o Estado? Você diminuir os impostos da Petrobras se você não vai poder investir na educação, saúde e transporte. E no Estado de São Paulo, nós tivemos superávit e, ao mesmo tempo, diminuiu os gastos na educação, saúde e transporte, por exemplo, que são um dos principais temas que todo mundo debate aqui na sociedade. O candidato, o senhor citou aí o exemplo da Embraer, né, como uma grande empresa, certo? E agora está citando a Petrobras com essa confusão toda, com esses preços aviltantes, né, que poderia ser muito mais barato, certo? No entanto, a Embraer, ela se tornou uma grande empresa depois que ela foi privatizada. Ela teve, claro, capital nacional no início, depois ela pôde partir para o mundo, certo? E se tornar a grande empresa, que é a terceira maior fabricante de aviões do mundo hoje, certo? É um orgulho para todos nós brasileiros, mas ela é uma empresa privatizada. Do mesmo modo, a Vale se tornou uma das maiores mineradoras do mundo depois que foi privatizada. E a Petrobras, com esses problemas todos, certo? A gente está vendo como difícil é o governo carregar a Petrobras, ou a Petrobras tentar fazer todos os favores para o governo que ela tem feito, certo? Causando essa confusão toda no preço dos combustíveis e tudo mais. O senhor não acha que falar em estatização, em estatais e tudo mais, vai na contramão exatamente do desenvolvimento dessas empresas? Eu acho, com toda sinceridade, que é o contrário. Vou dar um exemplo. A Vale do Rio Doce, ela foi vendida, e o valor que ela foi vendida era menos do que os minérios que já estavam lá para poderem serem processados e entregues, vendidos e comercializados no Vale do Rio Doce. Então foi um crime para a nação a venda da Vale do Rio Doce. O que é necessário é que a gente, por exemplo, nas estatais,
tenha um controle para que o setor privado, que é o que acontece, que a gente brinca aqui no metrô de São Paulo, que é você botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, o que acontece? Não pode ser que setores que venham da iniciativa privada entrem nas estatais, cujo único interesse é exatamente vendê-las. A Petrobras, por exemplo, faz parte de uma riqueza e de um patrimônio nacional. Foi descoberto o pré-sal, foi descoberto como tira o petróleo do pré-sal, que até então essas multinacionais não tinham interesse, e foi exatamente nesse momento que os diversos governos, inclusive o PT, o PSDB e agora o Bolsonaro, resolveram entregar o pré-sal. Isso é um crime, porque você poderia ter deixado, por exemplo, no caso da Petrobras, o pré-sal na mão da população, na mão dos trabalhadores, e essa riqueza ser parte do investimento para fomentar a própria economia. A Embraer foi, na verdade, criada pelo Estado, por motivos outros, mas foi criada, gerou uma riqueza, gerou uma tecnologia que depois foi absorvida para o setor privado. Isso, infelizmente, está sendo comum no nosso Estado, e as empresas depois acabam sendo privatizadas e, aparentemente, elas são sanadas, mas, na verdade, o que tem é um processo anterior, uma entrega do patrimônio público, que tem vários problemas que precisam ser corrigidos, mas não pela necessidade. O que nós temos hoje? O Brasil está ficando um país mais agrário. Por exemplo, em São Paulo, a sua principal fonte de renda hoje, do ponto de vista industrial, aumentou o aspecto do agronegócio ou mesmo a indústria química de base. A indústria de tecnologia está saindo do país. Isso não tem a ver você aumentar, por exemplo, o incentivo fiscal. Quanto mais, porque fica uma guerra comercial. Por exemplo, o sul da Ásia está ganhando nessa competição e os investidores preferem fazer suas fábricas em outros lugares com salários menores, com mais desregulamentação do trabalho. Então, eu acho sim que o Estado pode investir, sabendo investir, para que não fique um punhado de pessoas também dentro dessas empresas estatais, vamos dizer assim, minando essas próprias empresas. Nós estamos entrevistando o candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSTU, Altino Júnior. Falando de indústria, o nosso ouvinte, o Digão Selim, está fazendo duas perguntas para o senhor. A primeira é, como que o senhor pretende resolver o problema dos incentivos fiscais que fazem uma indústria mudar de uma cidade para outra? E aí o senhor acabou de dizer que nós estamos perdendo a indústria de tecnologia porque elas estão estimuladas e recebendo e sentindo atraídas lá para o Sudeste Asiático. Como que o senhor responderia essa pergunta? A segunda pergunta que ele faz é o seguinte: sabemos qual é a política da esquerda com relação à posse de arma de fogo. Quando o candidato afirma ser a favor da posse de arma de fogo, o senhor não está dando apenas aquele famoso migué para tentar ganhar votos dos desavisados? Tudo bem, é o Diego Selim, né? Digão Selim. Digão Selim, tá bem. É bom esses debates e as perguntas, porque a gente tira um pouco algumas confusões que tem, mas vamos por parte. Primeiro, a política de quem dá mais incentivo fiscal, quem dá mais dinheiro para o setor privado, na prática, né? Porque quando você dá isenção fiscal, na prática você está tirando dinheiro da população para dar para o setor privado. Essa é a lógica do Estado brasileiro, e há uma competição dos municípios e dos estados no Brasil para atrair os investidores para suas empresas. Essa lógica não está funcionando, porque as empresas estão saindo do país de diversas formas, porque cada vez mais tem outros países que conseguem dar mais concessões, conseguem dizer: o meu trabalhador ganha salários menores, o meu trabalhador está com menos direitos, as leis trabalhistas estão mais desregulamentadas. Se nós formos para essa lógica, nós vamos aumentar a distorção social que já existe e é aviltante no nosso país. Então, a minha lógica é o contrário. Você pode, por exemplo, transformar o Estado, por exemplo, como eu falei em relação a gente fazer uma indústria de construção de metrôs e ferrovias que não tem no país, e a gente pode ser um fomentador da própria economia e atraindo, assim, outros tipos de investidores que vão participar deste processo. Em relação ao tema das armas, essa é uma coisa engraçada, porque o pessoal tem mania de dizer que a esquerda é uma esquerda paz e amor, que não defende o direito das pessoas, por exemplo, de autodefesa. Nós temos uma diferença grande com o Bolsonaro, que também propõe armar parte da população, porque ele está interessado em armar os seus com propostas, na nossa opinião, de querer, por exemplo, tirar as poucas liberdades democráticas que tem no nosso país. E eu sou a favor de que os trabalhadores, os setores mais precarizados, os indígenas, por exemplo, no interior do Maranhão,
têm direito ao armamento, porque se eles não se defenderem, os grileiros vão lá e tomam suas terras. Então, o direito dos trabalhadores, dos sem-teto, dos sem-terra, poderem se defender de forma organizada, na minha opinião, essa é uma necessidade, que vai na contramão da política do Bolsonaro, ou vai na contramão daqueles que acham que tudo vai se resolver pelo Estado, porque muitas vezes a gente vê o braço armado do Estado para exatamente... Mas, candidato, mas quando o Bolsonaro, dentro dessa fala do senhor, ele quer armar a população para poder estabelecer uma ditadura, e quando o senhor defende que esses trabalhadores também se armem para poder se defender contra os grileiros, na essência não é a mesma coisa, eu vejo a mesma coisa, porque não seria o Estado que deveria fazer essa proteção, porque senão nós vamos começar a ter grupos armados e milícias, uma milícia de esquerda, uma milícia de direita, uma milícia de centro-direita, e aí o país vai perder, eu acho que você perde a mão, porque aí cada um faz o que quer, está armado, sai matando todo mundo, porque você precisa ter uma regulamentação, e eu não consigo ver a diferença entre o que o senhor está defendendo e o que o Bolsonaro defende. Porque na verdade é o seguinte, veja, as pessoas, mesmo aqueles que são de paz e amor, eles defendem um setor armado, que é o Estado. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as seguranças particulares, ou seja, ninguém está propondo aqui todo mundo se desarmar. Porque a essência de um Estado, qualquer Estado, para quem conhece o debate, o Estado, por essência, tem uma peça fundamental em todo o processo de Estado. Como tem contradições na sociedade, o Estado precisa estar armado para poder defender os interesses, no nosso caso, os interesses de uma minoria bastante reduzida contra a maioria da população. O Bolsonaro propõe o quê? Armar os milicianos e o seu time, vamos dizer assim, para poder se preparar ou poder colocar uma possibilidade de instaurar uma ditadura. E, no caso, ele também vai fazer jogo com os próprios militares. O que nós estamos propondo? Que os trabalhadores, aqueles que são exatamente o que tem mais a perder nesse processo, têm o direito, de forma organizada, a se defender. Então, eu digo o seguinte, por exemplo, se o Bolsonaro vai com um processo de ameaça de fechamento do regime, e parte dos militares vão seguir, que, na minha opinião, neste caso, no Brasil, não vai seguir porque os interesses comerciais dos Estados Unidos, os países mais importantes, não vão permitir hoje um fechamento das liberdades democráticas no Brasil. Mas se fosse outro momento, poderia ser. E no caso, mesmo assim, o Bolsonaro pode tentar, a lá Trump, que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. O que eu acho? Os trabalhadores, nas periferias, nos bairros, deveriam ter o direito de se defender e fazer sua defesa de forma organizada, planejada, para que isso ocorresse. Mas, do ponto de vista do senhor, qual seria o papel das polícias organizadas na segurança do Estado? Vamos dizer, nós estamos falando do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um Estado que tem alguns números melhores do que o Brasil, até em termos de segurança, mas estão muito longe do ideal, certo? Além de armar os trabalhadores, qual seria o papel, então, das forças institucionalizadas, né? Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, na defesa da segurança desses cidadãos? O papel deles seria secundário, e tendo em vista a população estar mais armada? No seu primeira coisa que a gente precisa reconhecer é porque, às vezes, a gente faz os debates como se a gente não estivesse em uma outra sociedade. Nesta sociedade, quem está armado? Vamos fazer aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, os setores das seguranças privadas e o mundo do crime e uma parte dos milicianos que estão armados. São esses setores desarmados da população e pouquíssimas pessoas da população civil de forma desarmada, de forma armada. O que achamos? A Polícia Militar, por exemplo, deveria ser desmilitarizada, deveria ter o direito de sindicalização e de organização, e também que, por exemplo, os delegados da Polícia Militar, que deveria ser civil, não deveria ser militar, porque a força tivesse que responder à comunidade, por exemplo, pudesse ser eleito pela população, pela comunidade, para que muitas vezes a comunidade não visse os policiais que atendem no seu bairro, atendem na sua região, quase como pessoas que são aquelas que ameaçam a própria comunidade nos seus bairros. Então a gente vê muitas vezes coisas absurdas acontecerem, porque a relação fica muito distante. Em alguns países, inclusive, essa eleição dos delegados já existe. Então, uma democratização, um acompanhamento e que essas pessoas prestassem conta à comunidade do seu serviço. Então, isso era um primeiro aspecto. E com isso, a gente tivesse uma outra forma de trabalhar. E com isso, inclusive, as próprias polícias pudessem dar treinamento e instrução para a população de forma organizada, pudesse também se autodefender.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o senhor fala de polícia, delegado, por exemplo, sendo eleito pela população, hoje nós sabemos que na periferia, em vários bairros, não só na periferia, o crime organizado é que controla a população. O senhor não acha que nós correríamos o risco, inclusive, de ter os chefes do comando do crime organizado dentro das polícias? Eu sei que existe corrupção na polícia, né? Mas o senhor não estaria institucionalizando e liberando a população para votar nesses sujeitos? Olha, se você for ver nos bairros, na verdade o que existe é que o Estado não está nesses bairros e a única coisa que tem, muitas vezes em algumas periferias, isso no Rio de Janeiro é muito fácil de se ver, mas em São Paulo também, são exatamente o mundo do crime que faz o papel que o Estado muitas vezes não chega. O que a gente precisa é ter um controle para que, eu concordo com você que, por exemplo, nós não podemos ter um risco de ter delegados, vamos supor, eleitos que fosse ligado ao mundo do crime, e por isso teria que ter o controle de cada representante que fosse eleito, e que pudesse ser revogado a cada momento. O que eu quero dizer com isso? Enriquecimento ilícito. Aliás, eu digo não só para os eleitos, a gente podia fazer isso para os que já estão, e não só para os delegados, mas para todos os setores que estão em parte na direção do Estado nos seus diversos âmbitos. Porque a gente vê muita gente enriquecendo de forma não prevista, de acordo com seus rendimentos, e isso tem algo de errado. Então, deveria ter um controle dos políticos, dos delegados, dos secretários. Não pode ser que um secretário de Estado, seja lá qual for, tivesse uma riqueza acima daquilo que a capacidade que ele conseguiria ter, a não ser que ele provasse que ganhasse na Mega Sena, alguma coisa assim. Então, algum tipo de controle para que não ocorresse o que você está falando, de que tivesse um desvio, isso é necessário. Só que, na minha opinião, esse desvio já acontece, do jeito que está. O que nós estamos tentando propor é um controle maior e, inclusive, com um direito que fosse revogado pela comunidade quando percebesse que houvesse um desvio. Bom, nós estamos entrevistando Altino Júnior, ele é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSTU. O nosso ouvinte, o Edivalmir, ele está dizendo que já está provado que o Estado em que a iniciativa não funciona, o lago seca rapidamente. E aí nós temos a Venezuela como exemplo, a Argentina, e ele pergunta para o senhor o que o senhor pensa sobre as empresas estatais do Estado de São Paulo. Então, o exemplo da Venezuela e o exemplo da Argentina é parte do desastre desse sistema capitalista. Eu digo isso porque parte dos debates, as pessoas, não sei como é que consegue fazer essa mágica, transformar, por exemplo, Venezuela em socialista, o que não e a Argentina, um país capitalista decadente, onde boa parte da sua riqueza, do seu produto interno bruto, está exatamente reservado para a dívida pública, está o caos que está colocado. E os empresários argentinos, assim como os brasileiros, também aceitam entregar todo o seu patrimônio, praticamente não restou nada na Argentina do patrimônio público, para a iniciativa privada. E é o caos que está colocado. Então, você tem um exemplo de caos social, hoje, por exemplo, é a Argentina, com a entrega grande parte do patrimônio público da Argentina para o setor privado. Então, o exemplo da Argentina é um exemplo de como fazer isso não resolve o nosso problema. Aqui, por exemplo, duas grandes empresas, para dar um exemplo, que surgiram de tecnologia, que surgiram a partir do conhecimento do povo brasileiro, em particular, não só de São Paulo, mas de outros lugares. Mas no caso da Embraer, eu vou repetir, que foi exatamente um esforço do Estado para fomentar um setor de tecnologia. Hoje, se for esperado o setor empresarial brasileiro, o que nós vamos fomentar exatamente? Até agora, o que nós estamos fomentando é exatamente a gente aumentar o nosso peso do agronegócio e a venda ainda mais de minérios, que a gente chama de commodities. Então, o que está previsto para o Brasil é cair no seu nível do patamar mundial, com um país mais atrasado do que já se a gente for esperar só do setor privado. Mas esses países, candidato, nesses países, os investidores não foram embora, e isso fechou o emprego, aí você deixa de ter consumo, você deixa de ter produção. Então, por isso que eu estou falando, por exemplo, você vai ter que enfrentar, eu sei que aqui no Brasil e os candidatos em geral não fazem essa proposta, os países como a Argentina, e no caso do Brasil, está aumentando seu endividamento, e no caso do Estado de São Paulo, aumentando seu endividamento cada vez mais. No caso lá da Argentina, além do mais,
a moeda desvalorizou de uma forma absurda, o Estado fica sem condições porque tem um endividamento enorme. Ou você enfrenta esses temas de frente, que no caso é o endividamento público, o enriquecimento de um punhado de empresários, ou você vai ficar à mercê desse próprio mercado. E o que acontece na Argentina é isso. Eles tomaram conta de praticamente tudo que tem do Estado, depois resolvem ir embora, e aí o Estado fica a ver navio. O grande governo de esquerda que o Brasil teve começou com o Lula, né, na realidade. Quando ele assumiu o governo, o Fernando Henrique entregou para ele 800 bilhões de dólares de dívida externa, no caso, e o Lula, quando terminou os 8 anos do governo dele, a dívida externa estava em 2 trilhões de dólares, certo? O senhor faz crítica ao governo Lula também, né, nesse aspecto, ou o governo Lula fez mais acertou do que errou na sua visão? Eu faço crítica ao governo Lula também. Por exemplo, quando o PT fez uma propaganda de que a dívida externa estava se encerrando, não sei se você lembra desse debate, que sim, estavam diminuindo, na verdade era uma... Fake news. Na verdade era uma mentira, né? Era uma mentira. Por quê? Porque, na verdade, ele transferiu a dívida externa para a dívida interna. Com juros maiores. Bem mais altos. Aumentou absurdamente a dívida pública. E aí fez uma fantasia de que estava encerrando a dívida externa, o que não era verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista de dívida externa, foi só um jogo, vamos dizer assim, contábil. E para pior. Por quê? Porque ele pegou e trouxe para uma dívida que tinha mais rentabilidade. Claro, os investidores falavam o seguinte, eu tenho uma dívida, eu tenho um papel de dívida externa, eu tenho um papel que eu posso entrar na dívida interna, pagando mais juros para mim, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou. Só que depois isso se demonstrou falso, porque depois não teve saída, o Estado continua muito mais endividado, então isso foi um grande erro. E aqui, o que temos vamos enfrentar ou não vamos enfrentar vários países, vou dar um exemplo da Grécia lá no passado, e vários países estão num nível de endividamento tão absurdo, e muitas vezes os países, a Argentina é exemplo disso, a Argentina muitas vezes parou de pagar a dívida, não porque foi uma decisão política de enfrentar a dívida, é simplesmente pela incapacidade, inclusive, de poder honrar. O senhor defende um calote? Eu defendo, pode ser chamado de calote, mas eu defendo não pagar a dívida como foi feito campanhas no passado, que essa esquerda que você falou como Lula, em nenhum momento se propôs a, por exemplo, enfrentar o tema da dívida. Por quê? Essa dívida, uma auditoria que foi feita no Equador, percebeu que boa parte da dívida já tinha sido paga e os juros são aviltantes. Então, você não pode deixar a sociedade pagar o preço para que um setor ultra-minoritário, não só da sociedade, inclusive nem brasileira fiquem ganhando dinheiro a nossas custas. Então, se você quiser resolver os grandes problemas do país, como saúde, educação, transporte, moradia, o emprego, você vai ter que enfrentar a dívida pública caso queira resolver. Senão, nós vamos ficar só, como você usou a expressão, também acho boa, só um fake news. Eu vou fingir que resolvo e não resolvo nada. Bom, candidato, nós estamos chegando, no nosso tempo final da nossa entrevista. Eu quero deixar esse restante de tempo para o senhor falar com os eleitores do Estado de São Paulo sobre a sua candidatura, a sua última mensagem para os ouvintes. Tá bem. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Expressei aqui uma opinião que, na nossa visão, é uma visão socialista e revolucionária. Não é a visão do Bolsonaro, que é um governo de ultradireita, não é a visão do PT, que resolveu se aliar com o PSDB, ou parte do PSDB, que é o Alckmin, que, na verdade, pretende manter as coisas como estão. Também queria que quem quisesse conhecer um pouco mais do nosso programa, das nossas ideias, acompanhasse a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A nossa candidata a presidente, a companheira Vera Lúcia, uma mulher negra, nordestina, candidata a presidente. A nossa vice-presidente é a Raquel Tremembé, uma indígena do Maranhão. É simbólico ter esse tipo de candidatura. Eu sou metroviário e a nossa vice é a professora Flávia, uma professora da Brasilândia, professora do Estado. Nós somos aqueles trabalhadores, nós somos aqueles que querem enfrentar a riqueza desses grandes bilionários. Bom, a gente ainda tem um minutinho, se o senhor quiser continuar. Uhum. Então, também. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer aí. Inclusive, até fiquei curioso, mas só um comentário. O maestro aí tem um sobrenome Prazeres, eu também tenho um sobrenome Prazeres, eu sempre acho engraçado ter esse sobrenome, porque é o sobrenome da minha família, mas é só uma curiosidade, porque eu acho que na nossa sociedade precisa de mais arte, precisa de mais oportunidade, mas isso também significa mais investimento.
o Estado tem um papel fundamental nesse processo. O nosso projeto é que a gente pudesse gastar boa parte da economia do Estado para desenvolver isso. Mas não tem como fazer isso se o Estado fica, ao contrário, de cabeça para baixo como é hoje. Ou seja, o Estado fica para servir os grandes empresários. Como? Através da dívida pública ou mesmo dos incentivos fiscais. Tá bom, candidato, eu quero agradecer a sua participação aqui no Bastidores do Poder, desejar boa sorte aí na sua campanha e que nós tenhamos dias melhores para o nosso Brasil. Muito obrigada, viu? Obrigado, um abraço a todos. Abraço. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br.